Nós dois, eu e você, nós estamos estudando juntos como refutar os objetores da bendita doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. Então vamos agora para esse estudo que eu vou chamar de SOT 32b, onde teremos o refuto, ou refutação, da, digamos, maldita doutrina de reperdição. Sim, maldita porque é uma doutrina que diz que o crente pode perder a salvação. Ganha, perde, ganha, perde, ganha e perde. Então depende da fidelidade dele. Então vamos ver hoje passagens referentes à necessidade de conversão dos que nunca foram salvos. Nós vamos ver 104 versículos que esses odiadores da doutrina bendita de uma vez salvo, sempre salvo, eles tentam jogar sobre nós. E todas essas passagens, todos esses versículos, se baseiam em duas coisas. Primeiro, alegam o que não está dito. E segundo, tomam versículos que estão falando sobre outros tempos, outras dispensações. Pode chegar ao ponto de tomar alguma coisa que foi dita a Caim e querer aplicar aqui. O foi dito aos dias de Noé para aplicar aqui. Mas nós não somos Caim, nós não estamos nos dias antes do dilúvio, nós somos crentes, salvos pela graça e na dispensação das igrejas locais de Jesus Cristo. Então, uma carta que vem para um vizinho meu, mesmo se fosse verdadeira, não teria nenhuma aplicação para mim. Vamos ver que nós já provamos que, pelo menos a nós da dispensação das assembleias locais, majoritariamente constituídas por convertidos gentios, assembleias locais sem sombra de judaísmo, Deus nos garantiu que, uma vez salvos, então depois, pelo poder e fidelidade dele, de Deus, seremos sempre preservados salvos. Então, por isso que resumimos nessa frase, uma vez salvos, sempre salvos. Ou a sigla UVSSS. Então, continuaremos preservados por Deus, mesmo que na terra fraquejemos e sejamos disciplinados, e no céu talvez percamos alguns galardões e prêmios. Agora, em SOT 32b, nós refutaremos objeções que alegam as seguintes passagens. Vou dividir em dois grupos, talvez dividir em dois vídeos. As primeiras passagens são 1 Coríntios 15, 1 e 2, 2 Coríntios 13, 5, Colossenses 1, 23, Apocalipse 2, versos 7 e 11, 17 e 26, Apocalipse 3, versos 5, 12 e 21. Então, essa é a primeira metade do 32b. Todas essas passagens estão no grupo de capítulos da Bíblia, entre Romanos e Filemão, entre Apocalipse, capítulo 1 a 3, e parte de Apocalipse 22, que são realmente para igrejas, majoritariamente de gentios convertidos. Então, se víssemos somente os endereços, então poderíamos dizer, talvez os objetores tenham razão. Vamos ver o conteúdo das objeções. E por quê? Porque esses livros da Bíblia são realmente dirigidos para as igrejas na nossa dispensação. Mas sempre é muito fácil distinguirmos pelo contexto se as passagens se aplicam a salvos ou a não salvos. Então, para refutarmos objeções alegando esses grupos de capítulos, de Romana, Filemão, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse e o último capítulo, a bala mortal 1 sempre será a mesma. É dizermos, com suas palavras, é claro, com suas próprias palavras, dizemos o seguinte: olha, de cor, eu posso citar uns 14 versos entre Romanos e Filemão, tais como Romanos 8,39, que diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar para longe do amor de Deus, o qual, isso é, o amor, está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Então, criatura é um ser criado, que teve origem, que foi originado, que não existia na eternidade passada. Esse versículo diz que nenhuma criatura, nada que foi criado, pode nos separar para longe do amor de Deus. Depois que Deus coloca na mão dele, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Então, o argumento é esse. Eu posso lhe mostrar 14 versículos de cor, e se você me der tempo, eu puder mandar por e-mail ou por correio em papel, eu posso lhe mandar mais de 100 versos onde, referindo-se a todo verdadeiro crente, o próprio Deus fez escrever explicitamente, com as palavras e as letras, do lado da condição única de sua regra contra a salvação, ele fez escrever palavras como crer, a condição é essa, crer, receber Jesus como Salvador, Jesus como Senhor e Deus, creres e confessares, arrependeres e creres. Então, na condição são essas palavras. E explicitamente, do lado do resultado infalível dessa regra, a consequência garantida por Deus, Deus fez escrever explicitamente palavras como vida eterna, vida que dura para sempre, não entrará em condenação, nunca perecerá, selado, preservado, nenhum ser criado poderá nos separar para longe do amor de Deus. Então, há centenas de versículos explícitos. A condição é essa: creu, salvação eterna. Recebeu, salvação eterna. Creu, recebeu, nunca jamais perecerá. Agora, meu odiador, sem motivo, não entendo porque você odeia quem tem a certeza de salvação. Para você provar o que eu estou errado, o ônus é seu. O custo de provar é seu. Então você pode me mostrar uma passagem entre Romano e Filemão, porque é dirigida a igrejas, que explicitamente tenha a condição creu, com o resultado, era salvo, mas perdeu a salvação. Você que tem que me mostrar isso. Procure, dou-lhe 10 dias, pode procurar todos os seus professores do seminário, todos os professores da sua denominação. Procure um versículo que diga assim, com essas palavras, o equivalente, que alguém, uma pessoa específica, era um salvo da dispensação das igrejas, e foi salvo, creu, foi salvo, o nome foi escrito no livro da vida, depois Deus apagou o nome, e a pessoa perdeu a salvação, e vai terminar e passar a eternidade toda no lago de fogo. Quando você desistir de procurar, volte para a gente conversar mais. Bem, as passagens que você alegou há pouco tempo, que dão o título a esse estudo, não dizem isso de modo, grau nenhum, semelhança nenhuma. Vamos ver algumas, vou ver rapidamente. Você alegou que 1 Coríntios 15, 1, 2 era uma prova que um salvo podia perder a salvação. Ninguém vê isso aqui. O que está escrito é: também vos faço completamente saber, ó irmãos, o Evangelho, como o qual vos preguei as boas novas, a qual também recebeste, no qual tende-vos postado de pé, através do qual também estáis sendo resguardados, que através do Evangelho estáis sendo resguardados. A palavra, tal como vos preguei as boas novas, uma vez que firmemente a retendes, se não é em vão que cresce. Bem, a frase-chave é essa que você, eu acho, está querendo alegar. Se não é em vão que cresce. Agora, eu lhe pergunto, o que significa isso? Paulo explica em 15, 12. No mesmo livro, no capítulo 15, 12, Paulo explica. Claramente havia na igreja de Corinto
algumas pessoas que professavam ser crentes, mas negavam a ressurreição de Cristo, negavam a vindoura ressurreição dos crentes. Por isso que Paulo escreveu um capítulo todo provando, tanto que Cristo ressuscitou, se ele não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E então Paulo está combatendo uma heresia de perdido, homens que não são salvos. Porque quem diz que crê na Bíblia, mas não crê que Cristo ressuscitou literalmente, não está salvo. Crer não é crer na existência, é crer cada palavra, principalmente as palavras referentes a Cristo. Que Ele é Senhor, que Ele é o Criador do universo, que Ele é Deus onipotente, que Ele é Deus altíssimo, que Ele é o seu Salvador pessoal. Se a Bíblia afirmar 1 milhão de coisas sobre Jesus Cristo, mas você trincar os dentes e recusar uma, disser que não aceita, você não tem salvação. Por isso, logo ao começar a corrigir toda essa heresia, o apóstolo diz que tais pessoas nunca tinham sido salvas. E o crer delas era em vão, desde que é impossível aquele que nega a ressurreição de Cristo ter experimentado o novo nascimento. Em algumas traduções, não a LTT, a pequena palavra se, lá em 1 Coríntios 15, 2, atrapalha algumas poucas pessoas, porque está escrito assim: se firmemente arretendes. Mas a linguagem, o idioma humano é uma coisa tão rica. Precisamos ser honestos e precisamos entender e ser honestos. Aqui no Novo Testamento grego, essa palavra, esse si, é um condicional de primeira classe e deve ser traduzida como uma vez que, não expressa nenhuma dúvida. Simplificando, eu lembro, eu morava na rua Lino Gomes da Silva, em Campina Grande, tinha uma senhora amiga da família, eu era muito amigo dos filhos e das filhas dessa senhora, Dona Laurinda. E eu fiquei maravilhado uma vez, eu tinha meus 11 ou 12 anos. E uma discussãozinha de família, brigando com uma filha, disse: minha filha, se eu sou sua mãe, minha filha, se eu sou sua mãe, por favor, faça o que eu estou pedindo. E eu criança, fiquei maravilhado. Olha, ela não está exprimindo nenhuma dúvida. Ela sabe, ela foi a materna, ela teve a criança no seu ventre, 9 meses, foi na maternidade, ou naquela época veio a parteira vir em casa, amamentou aquela criança, ela estava querendo ficar uma mocinha, ela não estava exprimindo nenhuma dúvida, mas é a riqueza da linguagem. Quando você fala assim, ou em português, ou em inglês, ou em francês, ou em espanhol, há situações onde o si não expressa nenhuma dúvida. Tecnicamente, se chama isso um condicional de primeira classe. E quem tem 2 neurônios na cabeça entende que aquela senhora não estava exprimindo dúvida e entende que algumas frases da Bíblia o si não está exprimindo dúvida. Então aqui, quando diz se firmemente arretendes, e ele está falando para crentes, podemos entender e podemos traduzir para ficar mais claro, uma vez que firmemente arretendes. Então, de acordo também com o Wilmington, onde eu estou baseando muito desses estudos, essa tradução poderia ser ou deveria ser, pela qual também sois salvos, uma vez que o reteis, tal como vos tenho anunciado, a não ser que crestes em vão. Eu creio que isso aí é suficiente e posso acrescentar o seguinte mais. À luz dos fatos de que já apresentei o estudo, provas da imperdibilidade da salvação. B, uma vez que crer nunca é em vão quanto à salvação eterna. Me mostre um local onde se diz que fulano creu realmente, mas foi em vão, terminou indo para o inferno. Não existe. Crer nunca é em vão. Crer sempre tem a recompensa garantida da salvação. Crer sempre tem a recompensa garantida da felicidade, da paz em seu coração.
C. O contexto de todo o capítulo 15, especialmente o versículo 12, é corrigir o ensino herético de que não há ressurreição. D. O contexto do capítulo 15, de 1 a 11, é que a essência do Evangelho é que A. Cristo morreu em substituição em benefício por nossos pecados, segundo as Escrituras. B. Que foi sepultado. C. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, concluo de tudo isso que no verso 2, firmemente a retende, se refere a reter em memória e no ensinar. Não é que alguém pode fraquejar no ensinar, no exercer o ensino, no ensinar os filhos, no ensinar os pais, no falar do Evangelho. Alguém pode, já salvo, nem todo dia estar relembrando a obra maravilhosa de Cristo. Isso pode ocorrer. Mas aqui não tem nada a ver com estar retendo firmemente a salvação. Senão seria salvação por obras. Concluo também, a palavra em vão se refere a não guardar e não pregar o Evangelho absolutamente puro. Crer-se em vão é que você creu, mas não está guardando o Evangelho e está apresentando, deixando o Evangelho sofrer pequenas, mas paulatinas corrupções. E também, estáis sendo resguardados, se refere não à salvação eterna, mas à salvação das consequências de permitir a propagação daquela heresia. Então, tudo nesse verso não está se referindo à salvação e vida eterna, mas consequências da fidelidade doutrinária. Agora, outra passagem que você pode estar alegando, 2 Coríntios 13:5, a vós mesmos examinai, se estáis em a fé, a vós mesmos ponde à prova, ou não conheceis vós a vós mesmos, isso é, que Jesus Cristo está entre vós, se não é que em algum aspecto reprovado já estáis. Bom, aqui sempre aquela chave de ouro que sempre funciona. Aqui está dizendo que alguém foi salvo na dispensação das igrejas e pediu a salvação? Não. Então isso devia liquidar, porque eu tenho centenas de versículos que dizem explicitamente que um salvo nunca perde a salvação, e você tem que arranjar pelo menos um que diga com todas as palavras que um salvo perdeu a salvação. Esse versículo não diz isso. Quanto ao contexto, não é seguro que se trata o assunto ser de salvação ou perdição. Pode estar tratando da capacidade de ser usado dentro da igreja, usado por Deus. Esse versículo pode não estar falando de salvação. E observando as passagens correlatas sobre a irreversibilidade da salvação e a página prova da imperdibilidade da salvação, tudo nos leva a concluir que, primeiro, a fé, nota o artigo definido, a fé, não é uma fé, não é somente fé, é a fé. Se refere à soma de todas as doutrinas da Bíblia. Há várias outras passagens que se referem ao cômputo global de doutrinas da Bíblia com essa expressão, a fé. Você pode olhar em Efésios 4:5, Efésios 6:16, Colossenses 1:23, 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:7, Tito 1:4-13 e Judas, verso 3. Segundo, Jesus Cristo entre nós está, se refere aqui à igreja, está entre a igreja, está na igreja. Não está falando aqui dele estar individualmente em cada crente. Ele está individualmente em cada crente. Cada crente é individualmente habitado, selado e tem um penhor do Espírito Santo. Sim, é verdade. Mas o assunto aqui é a igreja local. C. Reprovado já está, e se refere não à salvação eterna,
porque isso violaria todo o restante da Bíblia, mas sim a ser usado no serviço do Senhor. Vou dar exemplo. Uma pessoa entrega a vida, é salva e entrega a vida, que quer ser um pastor, ser um missionário, mas algumas coisas ocorrem, o amor vai esfriando, o pecado vai entrando, a displicência, a negligência, a transigência, já não combate o erro doutrinado como devia combater. Então, Deus não vai, coloca na prateleira até de quarentena, até aquela pessoa voltar à pureza e ao amor dos primeiros dias. Então, a pessoa pode perder a usabilidade, perder temporariamente ou perder definitivamente. Eu acredito que uma pessoa que é um pastor e cai em certos pecados, como adultério, abandona a esposa, vai para outro casamento, ele toma iniciativa, abandona a esposa, adultera, mesmo que depois case com a segunda esposa, mesmo perdeu, mesmo depois ele se arrependa, mas ele perdeu o requisito para ser um pastor, que diz é ser marido de uma só mulher, e ele foi adúltero. Então, a coisa que Deus perdoa, mas ficam as consequências. Outro verso é Colossenses 1:23, que diz: uma vez que em verdade permaneceis vós em a fé, tendo sido fundados e estando firmes, e não estando sendo afastados para longe da esperança do evangelho que ouviste, aquele havendo sido pregado em toda a criação que é debaixo do céu, do qual me tornei eu, Paulo, um serviçal. Então você alega esse versículo como um versículo de perda de salvação. Onde é que está dito aqui? Antônio Ferreira Fonseca do Nascimento Oliveira foi salvo, creu de verdade. O seu nome foi escrito no livro da vida. Mas Deus depois abusou-se dele, retirou o nome, e ele agora vai para a eternidade toda no lago de fogo eterno. Onde é que diz isso aqui? Não tem, pode desafiar. Normalmente eu digo, de um lado você tem 100 versículos, somente entre Romano e Filemão, expressamente, explicitamente, com palavras claras, dizendo que se creu, o resultado é que é salvo eternamente, irreversivelmente, e você não encontra um versículo que diz que alguém creu, foi salvo irreversivelmente, depois deu uma reversão e o reversivelmente virou temporariamente. Em algumas traduções, novamente, mas não na LTT, a pequena palavra se tem incomodado alguns. Algumas traduções dizem, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé. Mas, eu não vou repetir tudo, mas no Novo Testamento grego, isso aqui é um condicional de primeira classe e deve ser traduzido como uma vez que. As provas da imperdibilidade de salvação, que foi um estudo que fizemos. O contexto e as passagens correlatas nos levam também a concluir que a fé, nota o artigo definido, né, uma fé, a fé se refere à soma de todas as doutrinas da Bíblia. Apocalipse 2:7. Vou fazer uma analogia em Judas 3, quando diz que exorta a batalhar pela fé de uma vez para sempre entregue aos santos. Isso aí é a fé, o conjunto de doutrinas. Então, quase sempre, nem sempre, não vamos exagerar e dizer que eu disse que é sempre, mas quase sempre que tem um artigo definido antes de fé, e a Bíblia diz a fé, presta atenção que mais vezes sim do que não se refere ao total de doutrinas da Bíblia. Vamos agora para Apocalipse 2:7. Aquele que está tendo ouvido, ouça ele o que o Espírito diz às assembleias. 2 pontos. Aquele que está vencendo, eu mesmo lhe darei comer proveniente de dentro da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Então, qual o problema aqui? Onde está dizendo aqui que a pessoa era salva e perdeu a salvação?
Vencendo bem pode ser o equivalente a crer. Esse verso pode estar dizendo, aquele que crê vai ser salvo, vai comer da árvore da vida. Vencendo bem pode ser equivalente a crer, a ser salvo. E você teria que provar que não pode. Porque é possível, vencendo significar isso, e se como você quer provar que não é, você que tem que provar que não é. B. Afirmar aquele que está vencendo eu lhe darei a comer, não implica, se não perseverar, irá para o lago de fogo eterno. Tem afirmativa que, se falhar a condição, não significa que tem que falhar o resultado. Por exemplo, se eu disser, toda pessoa paraibana tem olhos, nariz e boca. Isso não significa que um pernambucano não tenha. Você só está dizendo uma coisa. Não vá com, como é que se diz, o carro na frente dos bois. A Bíblia está afirmando o seguinte: a aquele que está vencendo, eu lhe darei comer proveniente de dentro da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Usando a lógica, o bom senso que Deus nos deu, isso nem mesmo está dizendo que aquele que não está vencendo não vai ter direito a comer a árvore da vida. Para isso ser verdade, teria que ser dito, e não está. C. A passagem pode melhor ser vista como falando de galardões, prêmios especiais. Então aqui não está falando de um perdido tornar-se salvo, mas aqui está falando de um salvo ganhar galardões por sua frutuosidade, sua produção de frutos, sua fidelidade e seu empenho. 2:1 é parecido, porque a frase que talvez você queira atacar diz: aquele que está vencendo, que de modo nenhum ele receba o dano proveniente de dentro da morte, a segunda. E os mesmos argumentos acima valem. São as mesmas aplicações que eu fiz acima. Em particular, não, tá bom, basta dizer isso, né? Outro versículo, Atos 2,17. Aquele que está tendo ouvido, ouça ele o que o Espírito diz às assembleias. Para aquele que está vencendo, eu lhe considerei comer proveniente junto maná, aquele tendo sido escondido. E lhe darei uma pedrinha branca, e sobre a pedrinha um nome novo tendo sido escrito, o qual nenhum homem conheceu, exceto aquele que o está recebendo. Amém. Passagem bonita. A mesma explicação de Apocalipse 2,7. Relembrando rapidamente, vencendo pode ser equivalente a crer, então o verso pode estar simplesmente afirmando: quem crê vai receber esse benefício. B. A afirmativa não implica que, se a condição falhar, também é impossível haver o resultado. E C. A passagem pode ser melhor vista como falando de galardões. Então vimos o 2,17, Apocalipse 2,26, note que todas essas passagens realmente estão falando sobre igrejas, mas não está falando de perda de salvação. Apocalipse 2,26, e para aquele que está vencendo, e para aquele que está guardando até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Mesmas considerações anteriores. Apocalipse 3,5, Apocalipse 3,12 e Apocalipse 3,21 também tem o mesmo tratamento, a mesma refutação que podemos fazer, porque todos três são semelhantes aos acima. O 3,5 diz: aquele que está vencendo, esse mesmo, aí dá uns benefícios que ele vai ter. Apocalipse 3,12 diz: aquele que está vencendo, diz outros benefícios. E 3,21 também diz: aquele que está vencendo, então diz outros benefícios. E os mesmos argumentos anteriores valem. Então, à luz do contexto local de toda a Bíblia, nada afeta o verdadeiro salvo da dispensação das assembleias, quanto à segurança da salvação. Em primeiro lugar, note que, primariamente, as passagens de Apocalipse
refere-se ao testemunho de 7 mensageiros. A rigor, tudo isso está se dirigindo diretamente não às 7 igrejas, mas aos 7 pastores dessas 7 igrejas. Porque ele diz assim, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Éfeso, etc. E anjo também pode ser traduzido, muitas vezes deve ser traduzido como mensageiros. E eu creio que aqui em Apocalipse esse é o caso. Deus está falando aos mensageiros dele, que ele colocou nas igrejas, que são os pastores. São homens literais na terra, pregadores, que são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, aplica-se a 7 assembleias específicas. Então, aplica-se aquelas 7 igrejas específicas, igrejas que existiram no tempo e no espaço, naquela cidade, naquele ano que João escreveu. E somente em terceiro lugar, talvez, por extensão, talvez algo forçada, se aplique também às assembleias e crentes individuais, por elas tipificadas através do século. Mas o que sempre prevalece pelo lado da segurança de interpretação é o sentido mais literal, direto e primário. O que nós temos sempre certeza de ser exato é o sentido literal e direto. Essa tipologia serve para ilustrar o que já está estabelecido literal e explicitamente. Nunca serve tipologia para criar doutrina, para introduzir um ensino pela primeira vez. Também note que as condições exigidas àquele que está vencendo, todos esses versículos disseram, àquele que está vencendo, equivale a você dizer, àquele que foi verdadeiramente nascido de novo, àquele que verdadeiramente teve sua regeneração. E também pode se referir a recompensas e galardões. Então, meu amigo, se você é um dos que faz objeções, se é por falta de instrução, porque foi mal ensinado, eu tenho muita esperança em você. Que você possa estudar bem, ver o que a Bíblia diz, não sua denominação, não os homens, não o sistema religioso. E ver na Bíblia que Deus prometeu centenas de vezes que uma vez salvo, sempre salvo. Porque é Ele que preserva. Mas se você está do lado dos lobos, você não é o enganado, você é o enganador. Você no seu coração sabe a verdade, mas ensina mentira. Eu não lhe considero um verdadeiro salvo. E você vai para as pessoas que creram e estão em suas casas felizes, Deus me salvou. E você vai dizer, não salvou não. Você pode perder a salvação. Você não é um salvo, você não tem paz, você não tem tranquilidade em seu coração. E eu não considero um irmão. E oro a Deus que você ainda possa ser salvo.